Esse pastor tem sido uma bênção para o Ministério Gideônico, e através desta gentileza, dessa generosidade desta igreja, nós temos avançado em 200 países, distribuindo a porção da Palavra de Deus em 110 idiomas diferentes. Então, o objetivo nosso hoje é trazer para vocês informações, um relatório nosso do Ministério Gideônico, e também aprofundar um pouco mais, que eu acredito que algumas pessoas possam ter dúvida quanto ao ministério, e muitas vezes a gente não tem oportunidade de tirá-las, não é, pastor? É verdade. Meu nome é Aguinaldo dos Santos Alves, faço parte do ministério já há aproximadamente quase 25 anos, desde 2001. Aqui está comigo o irmão Wanderson, que é o vice-presidente do campo 268 de Ji-Paraná. Bom, a gente sabe que os gideões, eles agem assim nos bastidores, entendeu? Muitas vezes você não sabe. Você pode ter um gideão que é seu vizinho, você pode ter um patrão que é gideão, né? Você pode ter um amigo de faculdade que é gideão, e muitas vezes na sua igreja também. Eu olho aqui e eu sei que Deus vai levantar mais gideões aqui, mais homens, né, dedicados, que querem se envolver nesse projeto, né, e que querem realmente conhecer como que é o Gideão. Então, por isso que a gente quer fazer, junto com vocês, perguntas importantes, que o nosso irmão Aguinaldo vai estar respondendo. É muito importante algumas perguntas que eles fazem. A primeira pergunta é o seguinte: o que são os Gideões Internacionais, irmão Aguinaldo? Explica para a gente. Nós somos uma agência da igreja, nós somos um braço missionário da igreja, para alcançar muitas pessoas que às vezes a igreja tem dificuldade de chegar. E nós alcançamos aquelas pessoas que geralmente elas passam pelo trânsito da vida. Mas nós somos uma associação de homens de negócios e profissionais liberais cristãos, né? E com o objetivo de ganhar outros para Cristo. Somos interdenominacionais e também somos internacionais, que nós estamos, como já falei, em 200 países. Então, somos um braço da igreja. Maravilha. Para alcançar outros que ainda não tiveram a oportunidade de acessar a palavra de Deus. Na verdade, eu até como o pastor está falando, tem muito pastor que tem medo, né? Tem muito pastor que tem medo. O que é isso, né? Vai querer roubar as ovelhas da igreja, né? Vai querer pescar em aquário, né? Muitos pastores, pessoal, são resistentes aos gideões. Muitos pastores, na verdade, muito pastor não quer nem conhecer o projeto. Muitas vezes nossos irmãos fazem visita, fazem o convite, né? E os pastores desconfiados, muitas vezes, porque já caíram muitas vezes em alguns golpes, eles acabam se fechando as portas da igreja, fechando as portas do ministério, impedindo com que muitas pessoas e muitos novos testamentos sejam feitos. Então, pastores que estão aqui presentes, você que vai ser um futuro pastor, coloque no seu coração, desde o primeiro, como semente do seu ministério, você investir nos gideões, e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Todo pastor que investe em Deus, até o seu pastor foi ganho por um gideão ou por um Novo Testamento, e você não sabe. Amém? É verdade. Irmão Anderson, tem alguma pergunta para o nosso convidado? Aqui está igual bate-bola, jogo rápido do nosso podcast, tá? Né, Guilherme? Ficou top, né? Então, bate-bola, jogo rápido. E aí, onde surgiu a organização? Como surgiu ela? Bom, a nossa associação começou em 1898 por conta de uma promessa que um jovenzinho de 12 anos de idade fez a sua mãe moribunda no leito de morte. A mãe o fez prometer que ele deveria ler a Bíblia e orar todos os dias. E esse jovem era John Nicholson. E aí ele cresceu e continuou com essa prática. Então ele chegou em Wisconsin, no Hotel Boscobel, hotel central nos Estados Unidos, e alugou um leito. É diferente que hoje a gente chega e aluga um quarto, né? E o leito, às vezes, num quarto tem 2 leitos, que são 2 camas. E aí ele alugou um leito, que tinha 2 camas. Quando ele pegou a sua Bíblia para poder fazer o devocional e cumprir a promessa daquela mãe virtuosa e prudente, lá há muitos anos atrás, quando ele tirou, aí tinha um jovem, um outro senhor chamado Samuel Hill. Aí ele disse assim: você é cristão? Eu também sou, então vamos ler a palavra de Deus e orar juntos. E assim fizeram. E daquele dia, naquele momento, eles tiveram a ideia de compartilhar a palavra de Deus para outros empresários, para outros representantes também. Aí isso foi em 1898. Quando foi em 1899, dia
31 de maio, eles se encontraram novamente. E resolveram convidar várias pessoas para se encontrar um mês depois, que foi dia 1º de julho, numa associação de jovens, na mesma cidade. Convidaram várias pessoas, Wanderson, várias pessoas. E criaram uma certa expectativa para aquele evento. Prepararam as cadeiras, lanche, tudo. E ficaram na frente esperando. Sabe quantas pessoas compareceram? Apenas uma pessoa. Só uma, que foi o Will Knights. O Will Knights deve ter visto um monte de cadeira, não tinha mais ninguém, só ele sozinho, mas não desistiram. Ali eles se uniram e ali foi constituído o Ministério dos Gideões Internacionais, que a priori o que eles queriam era deixar uma Bíblia na recepção de cada hotel, e assim eles fizeram. E aí ficou constituído o seguinte gabinete: Samuel Hill, presidente. Will Knights, que foi o último que chegou, ele foi vice-presidente. E John Nicholson foi o primeiro secretário e tesoureiro dos Gideões. Só os 3 começou, né? Só os 3, há 127 anos atrás, meus irmãos. Isso. E hoje nós estamos em 200 países. Isso, eu penso nisso, gente, porque muitas vezes as pessoas ficam assim: poxa vida, mas eu ganhei só uma pessoa, hoje só tinha, não vou pregar não, só tinha 3 pessoas no culto, né? Sei lá, muitas vezes nós, que somos pastores, somos líderes e temos algum projeto, a gente quer que a coisa já venha explodindo no começo, e é bom, até que é bom isso, mas muitas vezes não é isso que Deus quer. Às vezes Deus quer que eu e você demos o primeiro passo. O que aconteceu com esses 3 amigos, né, que se tornaram amigos, irmãos em Cristo, eles deram o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, eu vi uma frase esse dia que é interessante demais, assim: olha, você dá o pé e Deus dá a terra. Você entra com o seu passo e Deus entra com o chão. É assim na nossa vida, é assim nos nossos projetos, é assim nos nossos sonhos. Aqueles homens entraram com um sonho que Deus colocou no coração deles, e Deus entrou com o chão, Deus entrou com a terra, Deus entrou com todo, a Bíblia fala o quê? Pregar o quê? Em Jerusalém, Samaria, os confins da terra, para que isso acontecesse. E isso impacta a nossa vida, né? Muito, muito boa mesmo esse exemplo aí, né, Anderson? Não desistiram. Eu vou fazer mais uma pergunta agora, tipo assim: qual que é a principal missão realmente de ser um Gideão internacional? Qual a principal missão? Então, a nossa missão é o Evangelho. A nossa missão é ganhar outros para Jesus Cristo. A nossa missão é fazer com que Jesus seja conhecido em todos os confins da terra. Amém. Nós queremos estar presente em todos os países. Dos 5.570 municípios que tem no Brasil, considerando os distritos Brasília e Fernando de Noronha, nós estamos distribuídos em 764 nacional. O nosso ministério, o Ministério Gideônico, ele abrange todo o nosso país. Glória a Deus. Eu acho que em qualquer lugar tem um Novo Testamento. Tem. Com certeza. Tem 2 coisas que nunca ocorreram nos Gideões. A gente sempre fala das coisas que acontecem, que a gente faz, mas tem 2 coisas que nunca aconteceram. Nunca houve, nos 127 anos, qualquer suspeita de corrupção dentro dos Gideões em relação às ofertas que são destinadas ao fundo bíblico. Segunda coisa que nunca aconteceu: nunca faltou Bíblias para a gente distribuir. A palavra nunca faltou. Nunca faltou. Que maravilha, que bênção. E porque com certeza não faltou corações que se aqueceram e semearam e plantaram, né? Mas No tudo projeto. isso, pastor, nós conseguimos essa grande expressão internacional, que em 1907, 1908, os Gideões, eles criaram um método de atividade avançada, que era deixar um Novo Testamento, em vez de ser na recepção dos hotéis, para colocar nos leitos. E só foi possível porque em 1908 a igreja abraçou esta causa. Então todo o nosso trabalho, ele nasce na igreja, porque a igreja, ela nos proporciona todos os recursos, as orações, a igreja nos proporciona os membros e também as ofertas. E aí quando nós saímos e vamos distribuir a porção da palavra de Deus, e como nós somos interdenominacionais, nós não pregamos, nós só distribuímos a palavra de Deus. Só deixa a palavra, só deixa a palavra. E aí essas pessoas que recebem o Novo Testamento, a palavra de Deus, eles retornam para a igreja,
Então, o ministério nasce na igreja, nós trabalhamos e o destinatário final, o resultado é voltar para a igreja em membros. Anderson, tem uma pergunta? Só complementando aí sobre a missão dos Gideões Internacionais. Para quem conhece a minha história, já sabe, rapidinho, já sabe, eu já frisei com alguns aqui. Quando eu era adolescente, naquela fase bem legal da vida, né? A minha avó era muito, ela era aquela intercessora. Pastor, eu já contei essa história também. Então a minha avó foi uma intercessora top. Então ela me levou à igreja quando novinho ainda. Acho que eu tinha meus primeiros contatos, 18 anos de idade. Assim que ela teve a oportunidade de estar comigo, ela me levou nos cultos, na igreja cristã evangélica. E lá eu tive a oportunidade de ganhar um Novo Testamento com ela. Esse Novo Testamento que eu ganhei, ele era até grande, da capa cinza, assim, um grandão, né? Eu ia até trazê-lo, agora acabei esquecendo em casa. Mas esse aqui, né, é nesse contexto aqui desse Novo Testamento. Então, eu ganhei um da minha avó e eu escrevi meu nome. Esse dia eu estava rindo que eu não gostava do W, né? E eu, por causa dessa questão de o Wanderson e o Anders, já desde criança, eu estava olhando lá, estava escrito Anderson Carlos Souza Lopes sem o W. Eu falei, por quê? Que esse nome está assim, desse jeito aqui. Aí eu me lembrei, depois de muito pensar, me lembrei que eu falei, nossa, esse aqui foi o que a minha avó me deu, lembrei do episódio. Então esse Novo Testamento chegou na minha mão, e aí eu me lembro que ele rodou, e foi parar comigo de novo, está lá em casa guardado. Ele andou, eu não sabia onde ele estava, e ele apareceu no meio das minhas coisas de novo em casa. Então, vamos rodar para cá esse Gideão. Vamos lá. Tira uma dúvida nossa, irmão Aguinaldo. É verdade que vocês têm uma perspectiva em quantas mãos, gente, quem sabe você tem um desse na sua casa, está jogado, quem sabe você já até jogou no lixo um desse aqui. Agora pode confessar o seu pecado para Deus, amém? Mas fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eu conheço um amigo, um pastor amigo meu, que ele achou um desse jogado no lixo, e ele leu e aceitou Jesus, hoje é um grande pastor. Mas tem uma noção de, vocês já fizeram uma pesquisa, passa em quantas mãos, né? Você vai no hotel, não é todo lugar, vocês já tiveram noção? Sim, nós temos uma pesquisa que o Novo Testamento, ele pode alcançar até 1.100 pessoas. Esse Novo Testamento aqui, né? Até ele se destruir e não ser possível utilizá-lo mais, ele chega até 1.100 pessoas. Olha só. Ele passa de mão em mãos, porque tem Novo Testamento desse que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Inclusive, pastor, tem um jovem chamado Odilon Martins, e em 1984 ele teve uma dor de cabeça terrível, incontrolável. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Não conhecia Jesus Cristo. E aí Odilon fez o seguinte, procurou o médico não conseguiu, foi no psiquiatra também, não teve condições de resolver o problema dele. E aí ele foi buscar um guia espiritual. Aí a situação piorou de vez. Aí ele começou a ver alucinações em casa, via assombrações e ficou muito ruim. Ele não sabia o que fazer. Certa vez ele andando na chuva, desorientado, chovendo demais, na calçada, todo molhado, sem capa, já desmanchando de tanta água que estava enxurrada. Ele pegou aquele Novo Testamento com muito cuidado, abriu ali um pouquinho, leu uma frasezinha, foi para casa, secou, leu e aceitou Jesus Cristo. Inclusive desapareceu todas aquelas aparições, passou a dormir, passou a comer, relaxou-se e ele experimentou o grande e poderoso amor de Cristo na sua vida através da leitura do Novo Testamento. Então, mesmo jogado na lama, no chão, na calçada, com água, no lixo, a palavra de Deus não volta vazia. É o poder da palavra, gente. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, amém, igreja? Amém. Tira uma dúvida para nós agora. Tenho certeza que algumas pessoas falam assim, pastor, eu quero fazer parte disso. Então a pergunta seria o seguinte: quem é que pode ser um Gideão? Quem pode ser um Gideão? Participar desse time com vocês aqui em Paraná, como funciona? Quem pode ser? Os Gideões é uma agência, como eu falei, em prol da igreja. Então nós trabalhamos nas lideranças. Então quem pode fazer parte do ministério Gideão? Que é aquele que tem poder sobre o seu tempo. É o empresário, é o profissional liberal, o profissional autônomo, é o homem de negócio. Esse é o perfil, vamos colocar assim, o perfil profissional, que eu acredito que é o mais fácil de ser alcançado. O mais difícil é o perfil espiritual, porque ele tem que ser membro de uma igreja e ele tem que ser
ele tem que ter ali o aval do O pastor. pastor tem que assinar. Ninguém entra no ministério gideônico Se o pastor não sem assinar a embaixo. autorização do pastor. Outra coisa também, se o pastor não quiser que o membro faça parte do ministério, basta informar ou o presidente local ou mandar uma carta para a nossa sede nacional. Então, o ministério gideônico ele é totalmente submisso à igreja e ao pastor. É impossível alguém entrar no ministério gideônico sem a outorga, sem a autorização do pastor, dele. Tem que ser o pastor dele. Agora tem uma pergunta para falar, que é uma das perguntas que eu fico mais triste. E eu quero que ele responda. Ele falou que é impossível alguém ser Gideão sem ter autorização do seu pastor. Mas faz uma resposta para nós, pessoal que está aqui. É verdade que é impossível um pastor fazer parte do Gideão? Explica para nós. O Anderson vai deixar de ser Gideão quando ele se tornar pastor. É porque, veja bem, como eu tinha dito, nós somos submissos, né, Wanderson? A vocês. Então vocês Então eu falo estão... aquela palavra, Gideão nunca serei. Nesse ponto, né? É nesse trabalho, dessa forma, mas no coração será. Porque o Senhor é que faz, Gideão. Então o Senhor está muito acima de nós. Então é por isso que o pastor, ele não pode ser Gideão. Ele não pode, porque é vocês que fazem o Gideão, vocês que autorizam ingressar no ministério. E tem alguns amigos meus que são pastores, vocês tiveram que dar as contas para eles, né? Na verdade, ele é promovido. Ele é promovido. Né? Ele é promovido. Por conta da promoção, aí não pode continuar sendo. Então tem que aproveitar o máximo do tempo, né? Tem que aproveitar. O máximo do tempo essa que tem. Essa última pergunta que eu só queria que você explicasse para o pessoal já entendeu, mas é só para fechar. Como que é financiado o trabalho de Gideões, né? Vem dinheiro da onde? Tipo assim, vem dinheiro dos grandes banqueiros, né? Vem dinheiro, sei lá, do Elon Musk, quem é que realmente soma para que as pessoas recebam gratuitamente esta palavra na vida deles que transforma? Como que funciona? Bom, primeiramente, todas as ofertas são voluntárias. Ela vem da igreja. Amém. Tá? Ela vem dos pastores. Se não fosse a igreja, não tinha condições da gente fazer esse trabalho. Entendeu, pessoal? Então, toda a oferta que vem, ele vai para o fundo bíblico. É um fundo específico para a confecção e distribuição da palavra de Deus. Amém. Direcionado. E aí nós temos outras ofertas também. Tem os gideões que também ofertam. Aí a gente tem os amigos dos gideões, parceria, mas né? Tudo envolvido da própria igreja. Aguinaldo, os amigos dos gideões, inclusive os irmãos que estão aqui, se você quer ser um amigo dos gideões, você pode me procurar depois que eu vou passar, vou informar para você como funciona, tá? Você que quer, olha, eu quero ofertar, eu quero ser um amigo do Gideão, com o valor estimado, acho que o mínimo é quanto? É 30 reais, né? Reais. São 30 reais mesmo, fazer seu cadastro, você vai participar do ministério, de forma que você vai estar abençoando, contribuindo, tá? Amém? Outra coisa, quem ofertar 50 reais, ele recebe no final do ano 12 exemplares igual esse aqui, esse vermelhinho, sem o emblema dos Gideões, que você pode presentear para quem você quiser. Isso, esse vermelho aqui, gente, ele é de evangelismo pessoal. Você vai ganhar para você poder evangelizar um irmão na rua, tá? Reais. 50 reais mensais durante 12 50 meses. reais mensais, recebe, né? Que é e aí o nome vai constar lá no nosso site, os amigos Gideões. Se amanhã você precisar de um relatório de quanto que você já investiu, nós podemos imprimir e mandar para vocês. Amém, irmãos? É tudo bem claro, transparente. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Por esse projeto que está em mais de 200 países. E a sua oferta é a sua semente que faz com que esse projeto alcance muitas pessoas. Só para mais uma que eu me lembrei agora. Esse azul, ele é distribuído, né? Também nos hotéis e nas escolas. Vocês querem ver os professores aí, já devem ter visto a distribuição nossa nas escolas. É lindo de ver as crianças, quando recebem o Novo Testamento, eles pegam, começam a ler, começam a perguntar, fazem perguntas, então eles são muito curiosos. Então, lá na escola já estão recebendo, né, Aguinaldo? E tem um dado importante, pastor, que eu gostaria de passar para a igreja, que é todo investimento que está sendo realizado no nosso campo 268, Amém. Que é o campo de Ji-Paraná, esse Glória recurso, tanto de pessoas como financeiro, está sendo muito bem gerido. Como eu tinha dito, nós estamos presentes somos 764
campos no Brasil. E nós tivemos agora em São Luís, e lá fizeram o ranking dos 25 melhores campos do Brasil. Aleluia. E pela glória do nosso Deus, o campo de Paraná ficou em primeiro lugar. Glória a Deus. Nível Zil. Agora você tem que dar mais um aplauso ao Senhor Jesus pelos nossos gideões aqui do campo de Paraná. Vamos ficar de pé agora. Eu quero, o pessoal do louvor já vai cantar, e nós vamos fazer um desafio agora. Eu não vou pedir para você ofertar agora. Você pode ofertar, porque nós já temos a semente. Mas você depois que você colocar no QR Code para a igreja, ou depois em valores também, os gideões vão ficar no final do culto, eles vão tirar as dúvidas. Mas eu creio que essa igreja já é fiel, e Deus vai fazer algo maior ainda. Deus vai estar levantando aqui, não só gideões aqui, mas está levantando mantenedores para esse projeto, mais ainda, tenho certeza. Você crê nisso? Amém? Eu queria agora que você curvasse sua cabeça, e eu queria que o nosso irmão Aguinaldo estivesse ministrando uma palavra a todos os presentes, as pessoas que estão em casa. Tem muita gente online com a gente agora. Você pode, através do QR Code, ofertar e colocar Gideões, ou então Gideão, tem que colocar isso para a gente identificar você. E você tem que entender que se Deus te trouxe para esta noite, para esse momento, é porque Deus está querendo algo mais de você. Deus está querendo que você semeie e que você invista no melhor investimento, que tem o melhor retorno do mundo, que é investir em vidas, investir na palavra, investir no reino dos céus. Amém? Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nós somos imensamente gratos a Deus pelo seu amor e pela proteção que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, poder te adorar, Senhor Deus, e oferecer ao Senhor a nossa gratidão. Somos gratos a Deus por poder levar sua palavra para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Eu sou mais grato ainda, Deus, por estar aqui nesta igreja que tem contribuído para este ministério. O coração generoso, desprovido, ó Deus, estão com intenções de ajudar e contribuir cada vez mais. Sou grato por esse pastor desta igreja, o pastor Josias, por cada membro. Paizinho querido, toca no coração dessas pessoas e os abençoe poderosamente. Multiplica suas finanças, enriquece, Senhor Deus, para que eles possam investir cada vez mais na tua obra, de maneira, ó Deus, que todos os povos da terra recebam em mãos, que possa ir nos corações e nas mentes a sua palavra. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe.